and about the game I used to play. I've always put my cards upon the table. Never be sad, let it be unstable. Just my imagination. Bom dia, pessoal! Nossas boas-vindas a mais uma iniciativa exclusiva para parceiros da RD. Hoje a gente está recebendo aqui os nossos queridos parceiros, queridos e queridas parceiros e parceiras Starter, né, nesse início de jornada aqui no nosso programa. Então, já deixo aqui o meu desejo de sucesso para vocês, que vocês possam evoluir cada vez mais. Temos um tema aqui importantíssimo e muito relevante, que é relacionado a vendas, tá? Com o nosso parceiro Cristiano, da Go and Grow, a Estela Docini, conhecida por muitos e muitas de vocês, e o Daniel, também conhecido por muitas e muitas de vocês. Eles vão dar um show aqui relacionado ao tema CRM e vendas, para que vocês possam otimizar o processo de vendas de vocês e ter bastante sucesso. Não só para a agência, mas também para a carteira de clientes de vocês. E eu queria pedir para que vocês joguem aqui no chat de onde vocês estão falando, qual é a agência que vocês estão representando, para a gente poder entender melhor quem está aqui assistindo esse webinar com a gente, tá? Eu vou chamar aqui a Estela, Daniel e Cris. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e excelente webinar. Agora a bola é de vocês. Boa, Lara, obrigada. Bom dia, pessoal, bom dia, prazer falar com vocês, sejam todos bem-vindos. Reforça aqui, dúvidas que vocês tiverem, pode ir colocando no chat, que depois no final a gente vai abrir aqui para perguntas e bater também um pouco de papo, entendendo como que está a operação de vocês. Boa, pessoal, um prazer aí, Daniel falando. Muito feliz em estar conversando com vocês aí hoje. Vamos colocando as dúvidas, como a Estela falou. E bom, vamos passar a bola aí pro Cristiano, que ele que é a estrela do dia aqui hoje, para ele poder falar e a gente poder aprender bastante com ele aí. Cristiano, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a oportunidade, né, RD, de estar compartilhando mais uma vez um pouquinho aí de conhecimento. Eu sempre brinco quando eu participo desses momentos que lá no começo, né, quando a gente estava iniciando também dentro do programa e tal, a gente vinha muito nesses encontros para participar, para aprender, né, para pegar o caminho das pedras. E hoje é muito legal a gente poder estar do lado de cá, né, compartilhando um pouquinho da experiência, compartilhando um pouquinho de conhecimento aí com vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui, né, para servir como guia da apresentação. E, e aí as perguntas, né, e tudo mais que venham a surgir, pedir para jogar no chat ou no Q&A aí embaixo, né, que aí ao final a gente troca essa figurinha também, tá bom? Porque de repente uma dúvida que venha no começo vai ser respondida ao longo da apresentação, tá bom? Vamos lá. Tchum. Certinho aí, pessoal? Entrou? Entrou. Entrou. Vamos lá, então. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Cristiano Copos, a turma me chama de Cris, né? Eu sou economista de formação, claro, com especialização em comunicação empresarial, essa coisa toda, diretor executivo da Go and Grow. São 23 anos de mercado, né? Nossa agência está em Juiz de Fora, embora a gente tenha clientes hoje em todo o Brasil, de pequeno, médio, grande porte, e atendimento aí a grandes clientes nacionais e multinacionais, um degrauzinho que a gente foi subindo de cada vez ao longo da nossa história, né? Aqui um pouquinho aí da celebração dos 20 anos, algumas marcas que a gente atendeu. Mas vamos ao que interessa, né? O nosso objetivo é falar um pouquinho hoje de CRM na prática, né? Transformando tendências em resultados. Bom, gente, assim, o que eu queria começar aqui a nossa apresentação, nossa fala, é falando um pouquinho da importância disso aí, ó, do arroz com feijão, né? Um arroz com feijão bem feito. Sempre brinco muito isso, que às vezes, né, a gente passa um pouquinho o carro nas frentes do boi, dos bois, a gente quer, né, oferecer para o nosso cliente o filé mignon, o salmão, tudo de melhor, e esquece do arroz com feijão bem feito, né? Então eu falo muito isso dentro da agência no dia a dia. Gente, primeiro a gente entrega o arroz com feijão bem feito, depois a gente vai temperando e vai incluindo outras questões aí nesse prato para ele ficar mais saboroso e mais completo no final das contas. Então, assim, tenham sempre isso em mente. É melhor entregar o arroz com feijão bem feito, porque o cliente vai estar mais satisfeito, o cliente vai estar mais estável
e aí aos pouquinhos você vai ousando um pouquinho mais, agregando outras questões, tá? E o case que eu trouxe aqui hoje para compartilhar com vocês vai muito nesse caminho, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco dele. O meu desafio aqui é falar um pouco de, né, uns 45 minutos que eu tenho para compartilhar com vocês, como que a gente conseguiu alavancar uma boa grana, né, um bom faturamento para um dos nossos clientes, num período aí de 8 meses mais ou menos, e colocar na mesa dele 9 milhões de reais nesses 8 meses, 9 milhões que estariam, eh, que estavam na mesa e não iriam para esse cliente, porque ele saiu de uma estratégia de zero digital, né? Ele não fazia marketing digital, e aí com o uso, né, das ferramentas do marketing digital, do CRM, as boas práticas, um degrauzinho de cada vez, fazendo arroz com feijão bem feito, para depois ir colocando os temperos a mais, a gente conseguiu resultados bem legais ao longo desse começo de trabalho, tá? Bom, por que estamos aqui hoje, gente? Por que a gente vai falar de CRM, né? Qual que é o objetivo, um pouquinho, de compartilhar esse conteúdo com vocês? Primeiro, o cenário nosso, né, enquanto agência, né? Todos com muitos clientes. Sempre que a gente vai participando dos eventos, dos encontros e tal, essa é uma dor meio dor padrão, né, das agências, que são muitos clientes, com leads dispersos, uma dificuldade de acompanhamento, venda sem previsibilidade. Então, é uma dor meio geral do mercado, uma dor média do mercado aí. Meu Deus, né, o faturamento que a gente tem, o ticket que o cliente nos paga não é suficiente para eu fazer o trabalho completo para ele. Eu não consigo dar conta de todos os meus clientes ao mesmo tempo, eu não consigo acompanhar os leads para o meu cliente, ele tem que fazer a parte dele, aquela coisa toda e tal. Então, esse é um cenário real na vida de todos nós no dia a dia, né? E o CRM, ele vira um aliado nosso nessa gestão, né, dos clientes e na gestão da vida dos clientes, na gestão do comercial dos clientes, né? E aí o que é importante da gente falar, gente, assim, primeiro item aí, né, que o CRM não é só um software, né? Ele é um modelo de trabalho estruturado. Então é muito importante, assim, ter isso em mente. Não é mais uma ferramentinha que você vai plugar ali no seu RD Station Marketing e fazer as coisas acontecerem, né? Ele pode se transformar realmente num modelo de trabalho onde você vai ter mais facilidade enquanto agência de gerir esse processo e o cliente vai ter mais facilidade do lado de lá de gerir as oportunidades que surgem para ele, né? E nesse contexto todo, a gente tem um erro, vamos dizer assim, comum das agências, que é focar mais no topo e meio de funil e esquecer de acompanhar esse lead até a conversão, né? Então, poxa, estou gerando lead para caramba para o meu cliente. Não é, nossa, esse mês eu bombei de lead. E aí a gente vai ver, e aquela dor também, né, muito comum das agências, dos 100 leads que você entregou aquele mês, dos 100, 300, 500 leads que você entregou, poxa, 50% era curioso. E aí começam aquelas dores todas da qualificação dos leads, aquela coisa toda, né? E quando a gente vai até o fundo do funil, quando a gente acompanha com o cliente a historinha desse lead, o nosso trabalho vai ficando muito mais estratégico, né? Você passa a não falar de leads, de volume, e você começa a falar do terceiro leads ali, do terceiro item ali, oportunidades, né? Quando a gente está falando de CRM, a gente não está falando mais sobre leads, a gente está falando sobre oportunidades de negócio, né? E oportunidade de negócio, eu coloquei o cifrãozinho ali, não foi à toa, é o tal do dinheiro na mesa, que vai ou não para o seu cliente, né? E, gente, trabalhar com CRM, lógico, ele é menos achismo e mais estratégia, porque você vai conseguir acompanhar aquela régua do cliente, a cadência do cliente, não só no ponto de vista de marketing, né? Porque o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é acompanhar visitantes, visitantes em leads, de repente leads em oportunidades, né? Que é quando o comercial do cliente abraça aquele lead ali para apresentar uma proposta, apresentar um orçamento, essa coisa toda. Mas com o CRM a gente consegue ir além e a gente consegue entender onde estão os vazamentos, né? Poxa, tem lead pra caramba parado no comercial, cara. Isso é uma informação muito estratégica para você levar para o decisor do seu cliente, né? Você jogou 500 leads lá. O que está sendo feito com esses 500 leads? Esses 500 viraram 100 oportunidades no final? Beleza. O que está sendo feito? Foi feito contato? Foi feito proposta? Não foi? Onde está esse gargalo? Então, o CRM ajuda muito a gente nessa estratégia de gerenciar esse lead pós-oportunidade, né? Bom,
E aí o CRM como diferencial na sua agência, né? Se é assim que o CRM pode nos ajudar, por que que ele é um diferencial na sua agência? Porque as agências que sabem trabalhar com CRM se tornam mais estratégicas e indispensáveis para os clientes. A minha fichinha com a questão do CRM aqui caiu quando um consultor, há alguns anos atrás, falou assim, né? Eu tinha um cliente, a gente fazia a parte ali de comunicação e marketing, ele tinha um consultor de gestão de tudo. Aí o cara me chamou para um café depois de uma reunião e falou assim, pô, Cristiano, o trabalho de vocês é muito legal, bacana, completo e tal, mas você já pensou como você seria mais estratégico se você fosse um degrauzinho a mais, se você fosse mais profundo nesse cliente, cara, se você se envolvesse um pouquinho mais com o comercial, você ia ser indispensável para os caras, porque você ia conseguir realmente mostrar até onde você vai, o faturamento que você está agregando, dar dicas para trabalhar o comercial, porque essa é uma dor comum, né, gente? É o tal do marketing versus comercial, né? O comercial está sempre reclamando da qualidade do lead, e o marketing está sempre reclamando que o comercial não tem iniciativa, não faz o trabalho dele direito, aquela coisa toda. Então, se a gente vai um pouquinho mais fundo no trabalho, enquanto agência, a gente tem condição de participar dessa discussão de uma forma muito mais completa, muito mais estratégica, né? E aí, de fato, os clientes começam a te respeitar muito mais enquanto prestador de serviço, né? Porque essa expansão, que é o item 2 aí, a expansão do escopo de serviço, você deixa de estar ali no trabalho de captação de leads para um aumento de conversão. E cá entre nós, né? Assim, quanto que você vai ser mais importante para o cara se você participa da conversão, da venda, do relatório estratégico, ou participa só da geração de leads, né? Então, entrar no mundo do CRM, entrar no mundo das vendas com o seu cliente, ele acaba nesse terceiro ponto aí, que é o aumento da valorização sua enquanto prestador de serviço e, claro, do ticket médio da agência também. Porque assim, né? Quanto mais serviço você está prestando, mais valor você está agregando, e isso vai valer mais para você também, né? Se você compra X, cobra X para trabalhar o marketing ali do seu cliente, você vai poder cobrar 1,5x para ir até nesse ponto das vendas. Então, assim, é uma coisa que faz a diferença. O cliente vai te valorizar mais, tanto no ponto de vista filosofal, poxa, os caras são bons mesmo, os caras são parceiro mesmo, quanto no ponto de vista financeiro também. Então, é uma fichinha que realmente vira, uma chavinha que realmente vira, uma ficha que realmente cai, tá? E aí, quais, né, elegi aqui três principais desafios que o CRM pode nos ajudar no dia a dia. E né, o primeiro deles, leads esquecidos. As empresas geram leads, mas não acompanham direito, né? Isso é um fato, assim, é uma dor realmente do mercado. A gente tem uma geração, principalmente para os clientes, né? Vamos dizer assim, de pequeno porte ou mais amadores, vamos dizer assim, dentro da estratégia comercial, porque a gente tem a geração de leads, mas ele acaba no dia a dia dele não sabendo lidar com aquilo ali. E a gente já passou muito por isso, né? E vocês passam certamente também por isso no dia a dia de vocês. Quando você gerou lá, igual eu brinquei no exemplo, 100, 200, 300 leads, e aquele negócio está parado no WhatsApp do cliente, né? Isso é um fato, isso acontece, e aí o CRM começa a mostrar para a gente um funil ali de vendas, né? Onde você pode acompanhar onde esse lead está parado e aí você consegue apontar para o seu cliente onde estão esses problemas comerciais dele, né? Que tem muito a ver com esse segundo item, desorganização no follow-up. O time de vendas dos clientes não sabe quem contatar e quando contatar, né? Então o cara até recebeu, fez o primeiro contato, chamou o cliente ali no WhatsApp, algum pediu o orçamento, o outro não pediu, um não respondeu. E aí, o que que eu faço agora com esse lead, né? Quando você tem o CRM, que é aí que eu falo que não é ferramenta, né? É estruturação de um trabalho. Quando você tem o CRM, você vai se dar ao trabalho nesse processo de pensar cada etapa do funil, de pensar cada passo da régua que você vai lidar ali que o comercial vai lidar com o cliente dele. E aí, né, dentro dessa régua de comunicação, que provavelmente vai estar dentro de um playbook de vendas, enfim, você vai definir esse passo a passo. Então não fica na mão do vendedor decidir. Poxa, esse cliente aqui está sumido, vou mandar um WhatsApp para ele hoje, vou ligar, vou mandar um e-mail. Não. Aqui tem um processo pensado e ele vai seguir esse processo pensado, né?
E a falta de controle, claro, sem o CRM é muito mais difícil identificar as oportunidades de melhoria. Onde está vazando? Esse negócio do vazamento, assim, tanto na parte de vista do marketing quanto aqui na parte de vista de vendas, ela é muito importante para a decisão estratégica do próximo mês. O que que você precisa melhorar? Para você saber onde você precisa melhorar, você precisa saber onde estão os vazamentos, onde estão os gargalos, né? Caramba, é lead demais, meu time de vendas não está dando conta. Pô, você precisa de mais um vendedor, você precisa melhorar o lead score, você precisa de um pré-vendas, né? Então as decisões vão sendo tomadas de uma forma muito mais estratégica. Beleza. Então arroz com feijão, né? Falamos um pouquinho do que é esse arroz com feijão, como é que a gente pode estruturar o CRM, como é que ele pode nos ajudar. Mas vamos botar então um temperinho a mais nessa história, né? Que seria o temperinho? Boas práticas em dicas práticas, né? Então eu separei aqui 7 dicas assim que a gente percebe como úteis para esse dia a dia. E a primeira delas é essa aí, ó. Não basta capturar os leads, é preciso gerenciar os leads, né? E aí o insight fica criar automatizações básicas para garantir que nenhum lead seja esquecido. Então, gente, assim, é o beabá. Quando a gente confia demais no ser humano, né? A gente fica mais suscetível à falha do ser humano. Quando a gente usa a ferramenta para estruturar o processo, e aqui no caso essas automatizações básicas, a gente ajuda a garantir que nenhum lead vai ser esquecido, né? Porque se eu depender do vendedor, colocar na agenda dele que daqui a 3 dias ele faz um contato, ou daqui mais 3 ele faz outro, e daqui a 7 ele vai fazer não sei o quê, a gente tem uma possibilidade maior dessa falha, né? E aqui, né, dentro do CRM, a gente consegue criar as automatizações básicas. Poxa, eu vou mandar um WhatsApp hoje, daqui a 3 dias eu vou mandar um oi sumido, né, que a gente brinca, que pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail. Daqui a 7 dias eu vou fazer uma ligação ou eu vou disparar uma oferta. Então, essas automatizações todas fazem parte de um processo mais profissional e mais robusto, né? 2, personalize o funil de vendas, né? Que eu gosto de compartilhar aqui? Principalmente pela motivação do time comercial, gente. O que acontece? Quando a gente entra lá no CRM, vocês já viram ou vão ver, né? Que existem os campos lá que são padrão do CRM, né? Então, primeiro contato, depois é, agenda a reunião, depois manda a proposta, depois faz follow-up da proposta. Então, tem alguns campos ali que já são meio padrão. Mas quando você personaliza esse funil, né, você realmente coloca a etapa real do seu processo, do processo comercial ali do seu cliente, isso fica muito melhor para o cara do comercial trabalhar. E isso, inclusive, diminui o nível de rejeição dele à implementação de uma nova ferramenta, né? E não é ele que vai ter que se ajustar a uma nomenclatura que você colocou ali. Então, personaliza esse funil, né? Cada cliente é um cliente. Um cliente de concessionária tem um funil de vendas, um cliente de venda de serviço tem outro, um cliente de venda de software, né, de SaaS, tem outro. Então, personaliza esse funil. A coisa fica muito mais realista, tanto para o negócio, e muito mais agradável ao vendedor que vai trabalhar com aquilo ali. E um ponto importante dessa questão de personalizar o funil de vendas é que dentro do mesmo cliente tem vários tipos de cliente, né? A boa e velha segmentação. O cara tem um portfólio lá com 3, 5, 10 produtos ou serviços e o funil nem sempre é o mesmo. Então entenda que o seu cliente, o seu único cliente, pode vir a ter 2, 3, 4 funis de venda lá dentro do CRM. Você vai personalizar de acordo com a necessidade de cada perfil ali segmentado do cliente dele, tá bom? Diquinha 3, né? Use o lead scoring para priorizar as oportunidades. Se o time comercial estiver sobrecarregado, então aí que priorizar é fundamental mesmo, né? Outro dia eu estava até fazendo um treinamento desse sobre e-mail marketing, e aí uma das pessoas me perguntou assim, pô, Cristiano, a gente tem uma leitura, um nível de leitura, de adesão aos nossos e-mails muito alto, né? Todo mundo clica, todo mundo abre, muitos clicam, converte os materiais, mas a conversão em vendas não tá boa. O que fazer? Né? Foi a pergunta que veio para mim no dia. E aí eu falei, cara, verifica se não é a hora de botar um comercial no meio dessa história. Porque se o cara é altamente engajado com o seu material, vê tudo, converte, devora tudo que você coloca para ele em termos de conteúdo, talvez ele esteja pronto ali para uma abordagem do comercial.
E o lead scoring vem muito nesse sentido, né? Se, se alguém não conhece o conceito de lead scoring, é realmente a gente dar notas, né? Dar pontuações para o nosso lead. Então, se o cara abriu um e-mail, mais 2 pontinhos, se ele tem um perfil qualificado, é um diretor, é um CEO, ele mais X pontos. Se ele baixou um material rico, é mais X pontos. Então, às vezes, você cria uma régua de pontuação aí para o seu cliente, e todo mundo que bater naquele determinado ponto, o comercial faz uma primeira abordagem proativa, né? Claro, isso vai funcionar para os times comerciais que não estiverem tão sobrecarregados, né? É, e quando isso é abordagem proativa. Agora, por outro lado, se você tem vários leads ali com uma nota bacana que não estão fechando o negócio, levantando a mão, né, que a gente fala, você faz o comercial dar aquela abordadinha e chama aquela coisa ali para quem sabe isso virar uma conversão. Por outro lado, tem cliente que fala assim: não, todo mundo que converter no meu e-book, o meu comercial vai ligar. Também não faz sentido, né? É aquela questão da maturidade do lead estar mais preparado, aí você vai botar o seu comercial para trabalhar à toa. Então é realmente usar o lead scoring como uma qualificação do lead, tá? CRM mais automação vira um piloto automático, né? É claro, né, gente, que não tem milagre, né? Tudo é trabalho, sempre falo isso, mas não deixe seu lead esfriar, use gatilhos, né? Mantenha sua lembrança. Então, quando você tem o CRM com a reguinha de automação, que eu coloquei ali atrás para vocês, que eu falei um pouquinho ali atrás, ele ajuda demais da conta, porque ele acaba não, né, dependendo de todo o trabalho do ser humano. Então, imagina, se você tinha um volume X de leads para um vendedor da conta, com uma automação, de repente ele vai dar conta de 2x ou de 3x, né? Então, e aí usar os gatilhos, usar os argumentos que façam aquele lead levantar a mão, negociar, aquela coisa toda, né? Bom, integre o WhatsApp, isso aqui é um lembrete básico, né? A gente tem aí hoje essa integração, né, nativa mesmo do CRM com o WhatsApp, então não deixe de integrar, porque aquela coisa de ficar no Alt Tab ali ninguém merece, né? Então você vai, o lead abanou o rabo para você ali no WhatsApp, aí você vai lá, registra no CRM, volta para conversar no WhatsApp. Não, essa integração está prontinha e ela significa praticidade e produtividade para o seu vendedor. Dependendo do plano, vai gravar até áudio, vai gravar tudo. Então, assim, realmente faz toda a diferença integrar o WhatsApp, que hoje é a principal ferramenta de comunicação do lead, né, com os times comerciais. E ainda dentro dessa questão da produtividade, né, use as extensões de produtividade, ganhe velocidade e lembrete nas ações comerciais. É, igual a gente tem as notificações por push, né, nos aplicativos, a gente tem essa possibilidade das extensões de produtividade no CRM. Então você está ali trabalhando normal no seu WhatsApp, no seu e-mail, no navegador. Então vai pipocar na tela para você os lembretes, para você não, né? Para o comercial, os lembretes. Fazer contato com esse cliente hoje, mandar a proposta hoje. Faltam X horas para você mandar a sua proposta. Então o próprio sistema vai fazendo lembretes do seu vendedor, diminuindo o risco de esquecimento, de falha, essa coisa toda. Então são duas, digamos assim, integrações que valem muito a pena, né? E por fim, deixar uma diquinha aqui, um spoiler dessa ferramenta, que é o Exact Spotter, né, da Exact Sales, que também já está integrado aí ao portfólio RD, que adiciona uma camada extra de inteligência ao projeto, né? Esse aqui, para não, porque isso aqui valeria uma call, um tema à parte, eu sugiro, né, quem está presente aí, de repente depois agendar uma demonstração do Exact Spotter para você entender um pouquinho mais dessa ferramenta. Ele ajuda muito na fase de pré-venda, né, essa camada a mais de inteligência na fase de pré-venda, principalmente para vendas mais complexas, mais consultivas. Então, ele realmente eleva a régua, né, eleva o nível dessa prospecção, desse trabalho com o CRM, e ele integra diretamente com o CRM da RD também, tá? Mas vale a pena, depois entra no site deles lá e agenda uma demonstração para entender que camada a mais é essa. Beleza, então falei um pouquinho aí, né, da teoria do negócio, né, como que funciona, o que que dá certo, o que que não dá, o que que você não deve esquecer no dia a dia. Então vamos um pouquinho de mão na massa, né, um pouquinho de um case aí que a gente trouxe para compartilhar com vocês, tá? Que case que eu trouxe hoje, gente? Essa empresa, Cooper Cabos, é uma empresa que vende cabos de todos os tipos aí.
cabos, né? Fabricação e distribuição de cabos elétricos, conectores, acessórios para diversos setores, incluindo telecomunicação, energia solar, indústria, enfim. O portfólio inclui cabo coaxial e de fibra ótica, até conectores de alta precisão. Então é o mix todo aí dos cabos, aquele segmento bem específico e bem nichado, né? Mas mesmo assim ele tem várias personas e públicos, que ele pode vender direto para a construção civil, né? O cara que está construindo prédio, para grandes empresas, sei lá, uma ArcelorMittal da vida, uma Votorantim, né? Revendas, empresas de revenda que revendem cabos, dentre outras. Ou seja, são perfis diferentes, com decisores diferentes, são públicos diferentes que eles precisam falar no dia mesmo, no dia a dia mesmo, né? Eles atuam prioritariamente na região sudeste, sobretudo Minas, Rio, e São Paulo, né? A empresa é de São Paulo, do interior de São Paulo, São José dos Campos. E aqui, né, o pasmem, né, não investir em ações de marketing digital até julho de 2024. É uma empresa grande que não investia em ações de marketing digital até o meio do ano passado, gente. Então, assim, era um oceano azul, né? Era realmente um grande nível de oportunidade de fazer um trabalho. O trabalho deles era muito outbound, muito telemarketing. O vendedor tinha ali o conhecimento do mercado, dos potenciais clientes e tal, e fazia esse trabalho. E a gente estruturou e continua estruturando, como eu vou mostrar aqui, o marketing digital da turma, tá? Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho aí da carinha, né, deles. Então, essa aqui era uma LP para construção civil, por exemplo, só para vocês pegarem aí o ambiente da marca. E como que tudo começou, gente? Pensando em marketing digital, começou assim, zero leads, né? Eles não faziam marketing digital, não chegava ninguém pelo dígito, né? Então era realmente, para vocês terem ideia, não disponibilizava nem WhatsApp para cliente, era tudo telefone e e-mail com os vendedores. Então era realmente esse oceano azul. E se a gente tinha zero leads, né? O que que a gente tinha que fazer? Bora gerar leads, né? Então, nossa primeira decisão, nosso primeiro passo foi realmente começar as estratégias de fundo de funil, né? Começamos a fazer Google, começamos a fazer Meta Ads, e aí começou, obviamente, a pingar um monte de leads para eles lá, né? Só que ainda num trabalho meio é, juvenil, vamos dizer assim, né? Eles tinham uma equipe ali de 4 vendedores, mas como estava começando esse trabalho, foi decidido que ia chegar tudo para uma pessoa. E essa única pessoa ficou igual essa ilustraçãozinha aí, né? Ela ficou louca, porque começou a chegar tudo nela, muita desorganização, muito descontrole e uma sobrecarga desse profissional que ficou para atender esse canal específico. Então ela foi, tipo assim, realocada, ela deixou de ser mais uma vendedora externa e passou a ficar só recebendo, fazendo esse receptivo aí. E aí realmente virou uma loucura, virou uma bagunça, não estava acostumada, não tinha método, aquela coisa toda. Então a gente percebeu a necessidade de melhorar a vida deste ser humano que recebia milhares de e-mails e WhatsApp ali na vida dela. E aí foi quando a gente falou, gente, então vamos lá, né? Vamos subir mais um degrauzinho, a gente precisa de um CRM, né? E aí foi quando a gente implementou o CRM ainda plano free da própria RD, né? Ou seja, vamos testar se esse negócio funciona? E aí que eu falo, ó, arroz com feijão bem feito. A gente podia ter entrado num plano pro de cara, tanto do marketing quanto do CRM, mas às vezes esse é o primeiro tiro que você vai dar no pé, porque você vai colocar uma Ferrari na mão de um cliente que ainda está conseguindo pilotar só o Fusquinha. Então, essa coisa do implementar passo a passo, eu gosto muito, eu acredito muito, porque todo mundo vai crescendo junto e todo mundo sente a necessidade do próximo passo junto, sabe? Então, beleza, iniciamos com plano free, muitos treinamentos ali para os vendedores, ó, funciona assim, funciona assado, é aqui que você vai, é ali que você não vai, integra WhatsApp, aquela coisa toda, muitos testes e uma fase de muito aprendizado. Ninguém estava acostumado, era uma empresa que não tinha cultura digital nenhuma, né? E aqui, ó, mostrar, aí que eu falo mais uma vez, arroz com feijão bem feito, gente. Olha aí, esse é um print, né, feito lá atrás, mas olha os passos ali, ó, leads sem contato, contato feito, proposta enviada, visita à reunião, negociação, qual que é o último aqui? Aguardando o retorno. Então, ó, arroz com feijão bem feito, né? Criamos ali as etapas todas do CRM, os clientes estão ali em cima você vê que soma os valores, ó, né? O sem contato está sempre zerado porque ali ainda não se falou em valor.
a partir do contato feito, você começa a ter valor. Ó. Então, 38 mil, 12 milhões em proposta enviada, 12 milhões em proposta enviada, e isso tudo começa a ser número para quê? Para analisar, para ter feedback, para lá na frente você falar, caramba, cadê esses 12 milhões? Né? Por que que esses 12 milhões não vieram para minha empresa? E isso a gente vai conseguir responder a partir do acompanhamento dessa régua toda aí. E aí, a coisa foi funcionando, a coisa foi profissionalizando, concluímos que era hora de subir mais um degrauzinho, né? Então vamos ao plano Pro. Por quê? Porque a gente precisava de mais usuários para colocar os vendedores todos ali dentro. A gente precisava de mais funis. Lembra que eu falei que dentro de um cliente tem vários clientes? Então a gente criou funis diferentes para construção civil, para revendedores, para grandes empresas. Então, isso tudo a gente conseguia a partir do plano Pro, né? Os relatórios mais completos, e aí a criação de cultura como um todo, a empresa virou realmente a chavinha e entendeu que precisava do CRM para o comercial viver de uma forma mais profissional, mais mensurável, mais controlada, né? Beleza, então vamos então ao salmão, né, gente? Já o arroz com feijão ali já está mais ou menos bem feito, estruturamos a casa, a coisa está fluindo, e aí a gente quer o salmão, não chegamos no salmão ainda, né? Em julho agora a gente vai fazer um ano de projeto, estamos aí no nono mês. E qual que é o salmão que a gente quer nesse momento? Primeiro, já sentimos a necessidade de um pré-venda. Olha como é que o trabalho vai acontecendo aos poucos e aí vai virando, o entendimento vai fazendo com que a gente pense melhor nos próximos passos. Não tinha a menor condição da gente chegar nesses pontos aqui lá atrás, no ano passado. Ia ser um choque de gestão muito grande, né? Então, esse passo a passo, essa criação de cultura foi muito importante para hoje a gente sentir que vale a pena ter um pré-venda. Por quê? Porque esse cara vai dar uma qualificada no lead antes de mandar para o comercial, né? E isso a gente vai ter também via CRM. Melhor qualificação dos leads, que é um pouquinho disso que eu falei, o lead scoring, então acompanhar essas notas, né? Poxa, ao invés de eu botar um vendedor que é fechador de negócio para falar com esse lead que converte tudo ali no meu marketing, vou botar o pré-vendas para falar com ele. Ô, fulano, eu estou vendo que você consome todos os nossos conteúdos, que você está interessado. Podemos te ajudar de alguma forma? Qual é o seu segmento? O que que você faz? O que que você não faz? Faz sentido você entrar em contato com o meu comercial? Né? Então é realmente um processo de profissionalização. Estratégias de relacionamento e nutrição aprimoradas, né? Porque muitos desses leads têm potencial de vários orçamentos, então ele não fechar um negócio hoje não quer dizer que ele não vai fechar comigo amanhã. E como é que eu me faço lembrar na mente desse cara, né? Então, para isso que a gente tem que trabalhar nutrição, relacionamento. Poxa, vamos fazer ações é, offline junto com as online nesse relacionamento. Vou mandar um brinde pro cara, vou mandar aqui um feliz aniversário, vou mandar cupom de desconto, enfim, todas essas estratégias juntas e misturadas. E claro, decisão com base em dados, né? Que é o que eu venho falando desde o começo aqui da nossa apresentação, tá? Assim, chega de achismo, vamos trabalhar com base em dados, porque os relatórios que chegam em nossas mãos nos possibilitam essa mudança de norte, né? O cara que fechou negócio lá no final das contas, porque assim, gente, olha um exemplo claro assim de gargalo, de repente uso errado do investimento, né? Vamos supor que o seu cliente aí tem R$ 1.000 para fazer mídia paga, tá? Um exemplo aqui aleatório, R$ 1.000. E aí, vamos fazer 500 de Google Ads e vamos fazer 500 de Meta Ads, certo? Beleza. No Google Ads, o celular quer participar aqui com a gente. Dos R$ 500 de cada um, o Meta gerou 200 leads com esses R$ 500. O Google gerou 50, tá? Um exemplo aleatório. Mas como você acompanhou até o fundo do funil, você viu que de todas as vendas que aconteceram, 50% veio do Google, que vieram do marketing digital. Então, o que que aconteceu aí? O Meta está gerando muito mais lead, mas os leads propensos a fechar negócio estão vindo muito mais de Google. Então, e você só consegue fazer essa análise se você vai até o final, né? Poxa, o cliente que comprou veio de onde? Pô, o cara veio do LinkedIn, veio do Google, veio de onde? Veio do portal A, do portal B, do portal C. Então, essa análise até o final te possibilita a mudança de estratégia. Então, hoje a gente usa o Meta muito mais para reconhecimento de marca e não para conversão, e deixa um Google e portais com foco em conversão.
Então, muda a decisão quando você acompanha até o final da ponta, tá? E uma cerejinha do bolo, né, dentro dessa história toda, dessas decisões, dessa implementação, desse passo a passo que a gente foi fazendo, é onde chegamos até agora. Então, eu tirei 2 prints aleatórios aqui, lá dos nossos relatórios, né? Então, aqui um mês que a gente conseguiu, dentro desses 8 meses de trabalho, né? Venda de 1.470.000 no mês. Aqui outra, venda total de 1.970.000, né? Então, gente, o que que é importante a gente entender aqui? Igual eu falei, era dinheiro que estava em cima da mesa, que se essa estratégia não tivesse sido implementada, do digital como um todo, este dinheiro iria para outra empresa qualquer, né? Então, a importância de, primeiro, começar, né? A gente sempre fala isso, e segundo, profissionalizar, crescer passo a passo, melhorar a estratégia mês a mês. Então, ao todo, né, a gente tinha, pensando aí até nas nossas ferramentas, 260.000 vendidos no período de julho a outubro, quando a gente ainda tinha aquele plano free, aquela coisa meio desorganizada, e a partir do momento que a gente conseguiu ir profissionalizando, dividindo as equipes, né? Cada vendedor trabalhando o seu funil, acompanhando os resultados, mexendo nas métricas, de 22/10 até o momento atual. Esse momento atual, na verdade, é um mês atrás, porque foi quando eu fiz essa apresentação pela primeira vez. A gente tinha vendido mais 8.252.000 em digital, né? Claro que isso aqui não é da empresa, né? Estamos falando das vendas geradas pelo digital e acompanhadas também via CRM. Então, isso é o que eu consigo provar, né? Isso é o que eu consigo mostrar para o meu cliente que a gente conseguiu fazer a partir de um trabalho desenvolvido. E dinheiro é muito importante, né, gente? Mas não é tudo. E aqui uma redução de perdas por demora no follow, de 27% para 12%. Então, um outro indicador muito bacana. Poxa, antes o meu vendedor demorava tanto para entrar em contato de novo, que as perdas eram relatadas, eram de 20%, 27% por demora. Hoje estamos em 12%. Está perfeito? Ainda não, né? Temos que chegar aí perto de zero. Mas já é uma melhoria muito significativa dentro do processo. E mais uma vez, só conseguimos levar esse dado para o cliente porque entramos também no processo de venda dele e porque utilizamos também o CRM dentro da estratégia dele, né? Então, assim, como que essa evolução, essa profissionalização, esse degrauzinho a degrauzinho, o arroz com feijão bem feito, foi mudando a vida desse cliente dentro do marketing, dentro do processo como um todo, né? E aí, né, gente, quando a gente chega num nível desse, é hora de brindar, é hora de comemorar, é hora de celebrar, né? Porque, assim, muita coisa ainda está por vir, mas bons resultados já foram conquistados até agora. E aqui, né, uma frase que eu gosto de trazer, sempre verdade, você nunca sabe que resultados vão vir da ação, mas se você não fizer nada, os resultados não vão nem existir, né? Então, trazer isso para, primeiro, né, para a vida dos clientes de vocês, mude, invista, profissionalize, porque dá resultado, e levar isso também para dentro da agência de vocês, né? Se a gente continuar só gerando lead, só fazendo o trabalhinho ali do dia a dia mais elementar, você vai ter um resultado lá. Se você quer mudar esses resultados, você precisa mexer também na estratégia. E a nossa palestrinha aqui, nossa fala de hoje, é um pouquinho para você mexer na sua estratégia e colher resultados um pouco melhores. Tá bom? É isso que eu tinha para compartilhar hoje. Um grande abraço a todos aí e obrigado pela participação. Contatinhos, né? Quem quiser aí, fica muito à vontade para pegar meu e-mail, meu LinkedIn, meu WhatsApp, tá? Estou à disposição para ajudar, tirar dúvidas também, fazer parcerias. Tamo junto, beleza? Excelente, Cris. Pessoal, agora é o momento que vocês têm para aproveitar, tirar dúvidas, pedir conselhos para o Cris, entendeu? Pedir uma ajuda aí para incrementar esse processo comercial de vocês, enquanto vocês respondem a nossa pesquisa aqui desse webinar, né? E importante, a gente colocou uma pergunta nessa pesquisa, que para a gente faz todo sentido, de quais outros temas vocês gostariam de ver nos próximos treinamentos, tá? A gente gosta de trabalhar com aquilo que é relevante para vocês. Então, respondam, por favor, a pesquisa com o máximo de sinceridade possível, que isso nos ajuda a trazer melhorias e evolução em todos os processos. Stella e Dani, eu vou deixar com vocês aqui para vocês conduzirem as perguntas que Boa. tiverem aqui e trazerem
considerações de vocês também, afinal de contas, vocês também são da área de vendas. Bom, primeiro, obrigado, Cris. Muito bom aí ver esse conteúdo, né? Já vi que tem alguns parceiros meus aí que estão participando, enfim, eles já estão escutando bastante falar sobre isso, sobre estratégia de CRM, então acho que é tema muito importante, então acho que a gente tem reforçado, acho que o motivo de ter vindo falar sobre isso também. E como eu vi que ninguém. Eu quero aproveitar esse momento para fazer minha pergunta aqui, que eu já anotei. Eu já adicionei no LinkedIn também, que eu tinha visto que eu ainda não estava contigo adicionado, enquanto a Show. gente estava aqui, eu já adicionei. E uma questão que eu converso muito com os parceiros aqui, Cris, e eu gostei muito porque trouxe bem prático, né? Bem na prática como fazer isso. Eu quero escutar um pouco de ti, porque eles vivem. Às vezes a gente tem um dilema com relação à parte de. Tenho duas perguntas, mas acho que a principal, assim, com relação à parte de precificação desse serviço do CRM. Às vezes uma dúvida deles é com relação, eu vou implementar esse serviço e eu termino ele, ou eu vou gerar uma recorrência, e como que eu consigo conectar uma recorrência ao serviço de CRM? Então, na hora da agência montar essa precificação sobre esse serviço, né? Queria escutar um pouquinho de ti, como é que vocês fazem, boas práticas, o que que tu sugere aí. E a segunda, se sobrar um tempinho aí, se ninguém mais quiser perguntar, se tu pudesse dar alguma sugestão de como introduzir esse assunto, né? Tu trouxe alguns insights, mas algum outro que tu puder, de como que a agência pode chegar naquele cliente que de repente hoje eu só estou entregando marketing, como que eu posso criar algumas alavancas ali para começar a falar de vendas, botar o pezinho dentro de vendas ali, ser cada vez mais um parceiro estratégico, como tu trouxe ali, né? Que é isso. Show. Bom, primeira questão da precificação, né? A gente vê muito dois cenários assim acontecendo que podem se complementar ou não, né? Um é realmente as agências elas cobrarem, né, um valor meio de setup desse processo, né? Então eu já te faço um marketing aqui ou não, né? Tem agências também, cabe ressaltar, né, que são bem focadas no comercial e às vezes nem trabalham o marketing, né? Então tem até esse cenário também. Mas fazer o setup. Então, assim, olha, eu não vou acompanhar mês a mês esse trabalho contigo, mas eu vou implementar tudo para você. Vou implementar o CRM, vou treinar sua equipe de vendas, vou criar o funil junto contigo, vou fazer as integrações. Então, realmente é um job ali de 30, 45 dias, quem sabe até 60, onde você implementa esse processo para o cliente e, entre aspas, ensina ele, ou um gestor comercial, um gerente comercial, enfim, a acompanhar, viver por vida própria, né? Então você cobra um valor ali por esse projeto de 30, 45, 60 dias, entregou, acabou, continua o seu marketing no dia a dia aí, né? E tem outro cenário que é realmente implementar dentro do FII mensal, né? Dentro da assessoria mensal, você cobra um valor X ali para fazer o marketing do cara, você vai fazer um upgrade nesse valor, e eu não vou arriscar falar valor aqui, gente, porque assim, é tão distante dentro de cada região, sabe? Interior, capital, norte, nordeste, sul, sudeste, assim, eu eu já vi o mesmo job sendo cobrado 3 mil por mês e 20 mil por mês, assim. Eu já vi em trocas de figurinha com parceiros. E aí um olha para o outro assustado, seja, nossa, você cobra muito barato, ou nossa, você consegue cobrar muito caro. Então, assim, eu não vou arriscar falar valores, mas é, são os dois cenários, né? Eu acho que nesse sentido da conversa aqui de hoje, de agregar valor para o dia a dia, de aumentar o seu ticket médio, de mostrar sua importância para o cliente, aprofundar sua importância para o cliente, o mecanismo da assessoria é o melhor, né? Porque você consegue dar essa longevidade na sua importância ali para o cliente. Então, se possível, eu tentaria sempre levar para esse lado, né? Mas aí cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Beleza? Boa, boa, Cris. Bom, Boa. obrigada aí. Acho que foi uma super aula que você deu para gente. Obrigada também a todos vocês que estão participando aqui. Tem alguns parceiros aqui também. Cris, temos aqui algumas perguntas bem legais, assim, tá? A primeira que a gente tem aqui é como mudar a cultura do comercial, que ele precisa sair do papel e alimentar o CRM? Isso é uma boa pergunta. Então, verdade, ótima pergunta, e a gente passou por essa dor com este cliente aqui específico, tá? A gente foi fazendo o trabalho e continuava, né, mesmo nesse processo de conscientização toda, tendo aquele lead que não era jogado ali no CRM, né? Então, ele estava no marketing, não estava no CRM, às vezes estava no CRM
jogado na mão ali, sem ter feito o processo todo completo também. E isso aí é conscientização mesmo, não tem jeito, né? É treinamento, entendimento. Infelizmente, né? Claro, né, gente, que tem muita cultura da empresa também, o perfil do vendedor. Quanto mais o cara já acostumou a trabalhar na vida sem isso, maior a chance dele ter uma resistência nesse processo. Mas é treinamento, conscientização e, quando necessário, o bom e velho de cima para baixo, né? A puxada de orelha. Porque, assim, o que que a gente precisa fazer é que o vendedor entende que o trabalho dele não é só vender, é vender com processo, né? É deixar um legado. Amanhã, esse vendedor não está ali, ou porque não está na empresa, ou porque está de férias, ou porque passou mal, alguém tem que conseguir dar conta da continuidade desse lead. Então, esse argumento é muito bom, né, meu amigo? Não é por você, eu entendo que você funciona sozinho, mas entenda que a empresa continua, né? Você pode não estar aqui amanhã por inúmeros motivos, então a gente precisa ter esse histórico e esse histórico vai ser todo gravado aqui no CRM. Então é muito treinamento, muita conscientização, mas de vez em quando vai ter que bater um cadinho também, não tem jeito, né? Boa, boa. Temos aqui uma outra pergunta. Quando insistir e quando parar de nutrir o lead? Sim. Então, bom, primeiro, né? A perda, a gente tem que ter a primeira resposta mais direta possível é a perda, né? Não vou fechar com você. Não vou fechar com você, você vai botar a mãozinha para baixo lá no CRM e vai mostrar que aquele cliente não fechou aquele orçamento contigo. Lembrando, né, que ele não fechar hoje não quer dizer que ele é um lead perdido para sempre, né? Então, esse é um grande ponto. E aí, esse processo do timing, assim, quando tem a perda, a gente dá realmente para a nutrição desse processo de vendas, mas aí ele cai numa lista de segmentação do marketing para você continuar nutrindo esse cara, mas com outros argumentos, né? Não estou falando mais desse orçamento, dessa proposta, dessa venda, mas eu vou te mandar um conteúdo rico, eu vou te mandar dicas, eu vou te mandar cupom de desconto se fizer sentido. Vou marcar um diagnóstico contigo gratuito, enfim, você vai dando outras iscas, outros materiais, outros conteúdos e vai nutrindo aquele cara ali. Aí eu acho que, na verdade, a decisão é quando que ele deixa de ser até um lead do marketing, né? Porque limpeza de base a gente sabe que ela é importante também, né? Então, assim, você está ali conversando com esse cara há 1 ano e meio, ele nunca fechou nada contigo, ele nem abre os seus e-mails mais, não clica e tal, aí chega um belo momento que você manda aquele famoso e-mail de despedida, né? Que dá para você fazer uma automação na RD disso, inclusive. Você fala, ô fulano, tô sentindo aqui sua falta, mas tô vendo que você não está curtindo tanto os nossos conteúdos. Se você não responder este e-mail, vou estar tirando você da sua base, mas as portas estão abertas para continuar contigo. Então, mesmo assim, mesmo tirando o cara da base, você deixa a portinha aberta para ele voltar amanhã, né? Mas eu acho que a decisão é Exato. mais essa, tá? Boa, boa. E até pegando nessa linha, principalmente aqui voltando para a CRM, tem uma das partes que eu bato muito com os meus parceiros, é no motivo de perda, né? Não existe motivo de perda outro. O outro é aberto, você não sabe o porquê de fato foi o motivo de perda. Então é super importante ali nas configurações você deixar configurado qual foi o real motivo de perda, porque aí isso serve de insight para ações. Então, por exemplo, se o motivo de perda for preço, vale eu fazer um bench no mercado para entender como que está a minha proposta, né? Então, é importante a gente ter aí o CRM alimentado não somente para que os vendedores coloquem o histórico, mas também informações reais para a gente trabalhar em cima disso. Bom demais. Eu sempre brinco que o outro de hoje pode ser o principal de amanhã. Que é tanto Exato, todo mundo tá botando o mesmo outro e não sabe. Amanhã esse aí é o principal e você não vai saber. Então, realmente, muito pertinente aí. exato. Ó, Gente, uma outra pergunta aqui, desculpa, Lara, quer falar? não, eu só ia, não sei se é essa pergunta que você vai fazer que está Do no Sérgio. Q&A. Ah, boa, Isso, boa, boa. boa. Cris, como você agrega faturamento? A participação em percentuais de venda seria um caminho? Então, gente, ó, não tem certo e errado, né? Sempre falo isso. E essa pergunta, eu não sei se a Lara vai lembrar, ela existiu também no Bootcamp, a mesma pergunta, né? E o que que eu respondi lá e vou responder para você também, meu caro? Na Gol não trabalhamos assim, tá? A gente não trabalha com um percentual, com participação em vendas. A gente trabalha sempre com o FII mensal, que a gente entende que é o valor que atende às necessidades da agência para a prestação daquele serviço. Então, eu tenho um FII para fazer o marketing, tenho um FII para fazer isso, tenho um FII para acompanhar CRM, tenho. E aí a gente, né, vai aumentando nosso ticket médio em cima do nosso portfólio de serviço. Por que que a gente não trabalha em cima do percentual? Isso é uma decisão nossa, tá? É porque muitas das vezes
você não vai conseguir atuar na ponta desse cliente seu. Então, pô, ele tem um vendedor lá que é uma porta, que maltrata os clientes. Você vai ter autonomia para demitir esse cara? Não vai. Então, poxa, é justo a sua remuneração tá linkada a vendas? Porque normalmente, quando o cliente ou a agência mesmo, né, propõe essa questão da participação em vendas, ela cai o seu FII mensal fixo para você também ter a participação. É como se fosse uma remuneração fixa e variável, igual o vendedor mesmo, né? Pô, mas eu só posso atrelar minha remuneração ao variável se eu tiver autonomia, poder de decisão. E muitas das vezes a gente não vai ter. Então, por isso, na Gol, a gente não trabalha assim, mas tem muita gente que trabalha assim, tá? Boa. Outra pergunta aqui. Hoje temos muitas IAs que conseguem alimentar um CRM com base nas conversas e ligações. Como a RD enxerga essa movimentação de mercado e o que nós, como parceiros RD, podemos fazer para suprir essa dor dos nossos clientes com esse preenchimento de forma escalável? Essa eu vou deixar para vocês aí, né? Eu já vou Posso, trazer um posso dar spoiler uma. aqui, tá? Que eu acho que pode até ser uma pulguinha, deixar uma pulguinha para o pessoal aqui. Nós temos umas. Eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo assistiu um tempo atrás alguns dos nossos webinars, em que a gente vai ter algumas atualizações do CRM, principalmente relacionadas ao plano Advanced. E nessas atualizações, a gente tem ali uma otimização com o recurso da inteligência artificial. Então, em breve, vem aí. Eu não sei se o Daniel vai trazer esse complemento, será isso que ele ia falar, alguma coisa, ou se a Estela quer comentar alguma coisa também, mas a gente tem esse spoiler, a RD está com foco, inteligência artificial é prioridade para ela nesse ano de 2025, e a partir do semestre vem com tudo aí, inteligência artificial em todos os nossos produtos. A gente já tinha o Mentoriar, não sei se todo mundo lembra, ele ainda existe, tá? Mas ele vai ser como uma parte integrante de cada produto agora, justamente para otimizar, tá, o Luan? Então, deixa um spoiler aqui, em breve temos essas atualizações. Fiquem atentos às nossas comunicações, abram as nossas newsletters, chamem os farmers de vocês para conversar, entendam que eles estão aqui de forma estratégica, não só para que vocês vendam, ou venda, mas eles estão aqui para ajudar vocês. E aí fiquem atentos às atualizações e às iniciativas que a gente faz para vocês também, de forma exclusiva, né? Que são os nossos treinamentos online, os nossos treinamentos presenciais, como, por exemplo, o Bootcamp, que o Cris citou aqui. Essa apresentação foi uma apresentação que o Cris fez na primeira edição do Bootcamp esse ano, lá em Florianópolis. Então, a gente resolveu abrir aqui para vocês, starters, porque a gente achou relevante. Então, fiquem atentos às nossas comunicações, não deixem de abrir os e-mails, não deixem de ler e não deixem de chamar os farmers de vocês para conversar. Tá? Entendam eles como pessoas estratégicas aqui para ajudá-los a crescer no programa e no mercado de uma forma geral. É isso, Lara. Aproveitando aqui o Rolou. gancho. Mas, desculpa, Cris, pode falar. Eu só ia brincar que rolou um uhul do Luan para você, ali, viu? Pessoal, aproveitando o gancho, quando a gente fala aí dos bootcamps, é super legal, primeiro, porque você tem a oportunidade de estar com outros parceiros que estão avançados na jornada, fazer esse bench de mercado, entender o que que eles fizeram, qual tem sido as dores deles, como que eles contornam algumas objeções que os clientes trazem para vocês. Então, é um momento muito legal e é um momento presencial, né? Então, nada melhor do que aquele quentinho humano. Então, é legal por conta disso. E se inscrevam, galera, se inscrevam, participam, porque a gente realmente está pensando de fato como aproximar mais vocês do programa, dos farms, o que que a gente consegue trazer de conteúdo para vocês. Então, tudo isso é pensado com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado, tá? Temos mais uma pergunta aqui no chat do Wendel. A pergunta é sobre gatilhos. Como identificar em quais momentos do processo de venda seria possível aplicar gatilhos como autoridade, escassez, prova social ou reciprocidade para aumentar a taxa de conversão? Boa, essa aí eu acho que tem muito a ver com a etapa do funil, né, gente? Assim, sempre que a gente tem que identificar ali em qual estágio que o lead está, né? Então, assim, poxa, o lead ainda está decidindo entre quais empresas ele vai escolher, né? Então, vamos supor que o cara está escolhendo uma agência aqui, vamos no exemplo que todo mundo vai dominar. Então, ele está selecionando uma agência de comunicação no mercado. Se ele ainda está em dúvida entre qual agência escolher, por exemplo, os gatilhos de autoridade, de prova social são muito relevantes, porque ele vai falar: caramba, essa agência aqui atende tais clientes, caramba, esse cara aqui palestra em evento
DRD, caramba, essa agência ganhou tais prêmios. Então aqui você está né, ajudando o lead do outro lado a escolher entre uma empresa ou outra, né? Quando a gente está falando ali, sei lá, de escassez, por exemplo, a gente já está falando mais de fundo de funil, porque o cara, você tem até tal dia para aproveitar essa oferta, esse orçamento, esse preço, enfim. Então acho que o momento de cada gatilho sempre tem muito a ver com o momento do funil que o lead está, beleza? Boa, muito bom. Boa, A gente indo para o gente. final aí, né, do nosso webinar, mas queria agradecer e acho que até deixar uma mensagem aqui também para os parceiros, né? Acho que até o que a Lara trouxe aí, a Estela também, a gente faz isso pensando, inclusive de forma muito estratégica, para poder trazer soluções para vocês, né? Então, o tema CRM não foi um tema à toa que a gente pensou nele, foi pensando em entregar soluções para os parceiros nesse momento da jornada. Acho que até o que a Lara comentou ali sobre a dúvida do Luan ali, a gente está com muitas soluções em muitas frentes, então procurem, fiquem antenados a todos os conteúdos, né? Porque tem muita coisa vindo, muita novidade, acho que, enfim. E um ponto bem importante, pessoal, procurem os farmers de vocês. A gente tá. Acho que isso é um ponto, assim, todos os farmers aqui que atendem os parceiros starters estão muito preparados para falar sobre esse assunto de CRM com vocês, para traçar uma estratégia de geração de receita através disso, né? Então, para que a agência consiga entregar mais solução para o cliente, consiga crescer dentro do programa, consiga, né, gerar todo esse ecossistema. Então, acho que é muito isso, né? Aproveitem esse momento, saiam aqui. Galera, tem uma imersão aqui de conteúdo com o Cris. Saiam daqui, já procurem o farm de vocês. Eu já quero conversar aí com meus parceiros. Saibam como é que foi, quais dúvidas surgiram, como colocar isso agora para rodar aí dentro da operação, porque acho que o nosso objetivo é esse, né? Poder fazer com que tudo isso, no final do dia, possa trazer bons resultados para vocês, né? Boa, boa. Cris, obrigada pelo seu tempo mais uma vez, foi uma super aula aí pra gente. Com certeza iremos te convidar para mais momentos desses. Também quero agradecer a Lara pela disponibilidade, o Dan, aos parceiros que participaram. Mais uma vez, contem com o Farmers de vocês para ajudar vocês e não só pensar em venda, em venda, em venda, mas também pensar em estratégias e quais canais de aquisição a gente pode trabalhar juntos para fomentar mais negócios para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. É isso aí, Obrigado, pessoal. gente. Tchau, Bom tchau. dia a Até a todos. próxima. Bom dia. Boa semana. Valeu. Tchau.